Olha aí, pessoal, parabéns para todos nós. Mais uma vez batemos mais um recorde. O recorde do assalto que nós sofremos, é claro, porque a arrecadação estatal, leia-se o roubo estatal no âmbito federal, atingiu 203 bilhões de reais só no mês de setembro, meu amigo. Você consegue dimensionar quanto dinheiro que é isso aqui? Obviamente, estamos falando de mais um recorde do governo Lula, o maior valor para o mês de setembro da série histórica começada lá em 1995. Realmente é impressionante, um crescimento de 11,61% na arrecadação em termos reais, já descontada a inflação desse período. Pois é, governo enfiando a mão cada vez mais fundo no nosso bolso, na nossa carteira, e ainda assim, com esse recorde absoluto de arrecadação vários meses seguidos, não consegue entregar um resultado fiscal, no mínimo decente. Muito pelo contrário, não consegue fechar as contas e o rombo segue aumentando. De quanto dinheiro que o governo Lula precisa para conseguir equilibrar as contas é realmente uma grande questão, uma grande incógnita. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, na comparação com setembro de 2023, o valor teve um crescimento real de 11,95%, né? Comparados aqui com 196,6 bilhões arrecadados em setembro de 2023, valor já corrigido pela inflação, certo? Então, estamos falando realmente de um aumento expressivo, maior do que outros meses que já tiveram um aumento também, que tiveram um aumento de 10%, 9%, aqui está quase batendo 12% realmente, né? Aqui deram um valor aqui, né? 11,95%, aqui falaram que foi 11,61, mas, enfim, né? São pequenas variações de um número que, obviamente, é exorbitante de qualquer forma, né? Ah, não, tá aqui 11,61, né? Então, tem a variação aqui do que o fisco afirmou, da Receita Federal ali, né? Então, enfim, de maneira geral, um resultado absurdo, uma coisa completamente escandalosa, que prova, em primeiro lugar, que o governo Lula realmente é o governo que mais aumentou impostos no Brasil disparadamente, este governo Lula 3.0. A arrecadação está aí para mostrar esse resultado. Ah, mas o crescimento do PIB, né? Primeiro que o PIB não cresceu isso aqui nesse período, não cresceu 11%, cresceu 3% mais ou menos nessa janela de tempo aqui. E o PIB está crescendo pelo lado fiscal, pela expansão fiscal. Gasto do governo não aumenta a arrecadação. É a iniciativa privada que aumenta a arrecadação no final das contas. Então, esse PIB maquiado que o Brasil tem, porque o PIB potencial mesmo é uns 2%, esse PIB nem é suficiente para explicar esse aumento todo. Isso aqui se deve exclusivamente a uma expansão da carga tributária no Brasil. É simples assim. Dá uma olhada aqui no gráfico mostrando todos os valores aqui corrigidos pela inflação. Então, é uma comparação fidedigna, realista, do mês de setembro, né? Todos os meses aqui de setembro, ano após ano, até chegar em 2024, né? Então, você pode ver que o aumento aqui de 2023 para 2024 é absurdo, né? Escandaloso isso aqui, coisa que não se via desde os tempos ali da Dilma Rousseff, né? Esse nível de elevação, né? Provavelmente porque houve uma queda no ano anterior também para explicar isso, mas realmente não é um crescimento bizarro da arrecadação para setembro e chega a ser covardia comparar com outros anos. Olha onde essa série histórica começou com 57 bilhões de reais de arrecadação, lembrando, valores corrigidos pela inflação. Então é uma comparação que dá para fazer de fato, né? E primeiro de tudo, né? Nesse período aqui houve um crescimento durante o governo FHC,
contínuo, crescimento que se expandiu muito mais na época dos governos petistas. Olha isso aqui, tá claro a tendência de crescimento, e isso aqui veio a se estabilizar, até mesmo ter uma redução, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro também, né? O crescimento que teve aqui foi uma recuperação da pandemia em 2021 e um ano de 2022 que foi muito bom. Economicamente, teve um crescimento econômico, teve superávit fiscal. Lembre-se, o governo Bolsonaro cortou impostos, né? Ou seja, a arrecadação aqui é um reflexo da própria curva de Laffer. Já estamos numa descendente da curva de Laffer, então o governo cortou impostos, a arrecadação subiu, porque é isso que a curva de Laffer nos explica, né? Mas nunca tivemos um cenário igual ao que nós temos hoje, né? O crescimento, o ímpeto do crescimento, de fato, lembra o período do Lula, né, que de 2003 até essa época aqui, mais ou menos 2010, o ímpeto foi de crescimento constante da arrecadação, mas realmente um resultado aqui, um patamar escandaloso que foi alcançado. Tem as explicações aí do o que aconteceu, né? Teve a situação do PIS, PASEP e COFINS totalizando uma montanha de dinheiro, é claro. Aqui tem muito imposto embutido nessa história aqui, né? Houve um crescimento dessa área, houve um crescimento da receita previdenciária também, né? Que não adianta muita coisa porque os gastos previdenciários crescem mais do que o ritmo do crescimento da arrecadação, né? Tem aqui a explicação da receita, né? Os indicadores macroeconômicos impactaram isso aí, né? Houve um aumento da massa salarial, então isso causa uma maior receita previdenciária de fato, né? E aí, a grande questão, contudo, é a explicação para uma maior arrecadação do PIS e COFINS foi o retorno, né, a gente sabe, da tributação sobre combustíveis, porque lá em setembro de 2023 não tinha voltado por completo ainda. Essa tributação voltou plenamente apenas em janeiro deste ano. Então, esse impacto do ganho do PIS, PASEP e COFINS não tem nada a ver com a expansão da economia, atividade econômica aquecida, crescimento do PIB. Não. Só colocaram mais impostos em cima dos combustíveis. É simples assim de se entender essa história, né? Então, além disso, o governo está tributando mais importações. Isso aí está fazendo com que o governo ganhe mais dinheiro nessa história, né? Além disso, tem uma parcela desse valor aqui de impostos do Rio Grande do Sul, que o governo poderia ter isentado o estado de pagar isso. Não, ele apenas diferiu, ou seja, atrasou o pagamento, permitiu que o pagamento fosse feito em atraso, e essa primeira parcela diferida caiu em setembro agora, foram 3,7 bilhões de reais, portanto, né? E aí no acumulado do ano, meu amigo, estamos aí nos aproximando, né? Aqui tá 1,96, não sei, né, tá? 1,93 aqui no número, né? Quase 2 trilhões de reais, simples assim de entender, e obviamente e disparadamente, esse é o maior valor da série histórica para o período de janeiro até setembro, né? Quase 10% de aumento em relação ao ano passado. Então, é uma coisa exorbitante de fato, né? Estamos falando de praticamente 4 vezes mais arrecadação do que no início da série histórica. São valores corrigidos pela inflação aqui também, né? Olha esse patamar realmente de arrecadação, que é uma coisa... Eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui. Toda vez que alguém fala que não, o governo Lula reduziu impostos, só a correção da carga tributária, só o restabelecimento de alguns valores de renúncia fiscal, e caramba, olha isso aqui, o gráfico não deixa mentir, não tem paralelo com nenhum outro ano da história brasileira, um índice tão alto assim, tão elevado. Olha a discrepância desse número aqui de 2024 para 2023, só essa subidinha de um ano apenas. Olha a discrepância disso aqui para o final do governo Lula lá atrás, né? Tava nesse patamar aqui, olha o tanto que aumentou de lá para cá. Enfim, né? Mas aquela história, a gente sabe para que o Estado existe. Existe justamente para roubar a população, para sustentar uma casta de parasitas às custas dos impostos, que são
retirados de forma extorsiva da população dioturnamente. Não tem outra explicação para o que é imposto, para qual é o funcionamento do Estado. O imposto é roubo, o Estado é uma máfia. Pronto, essa é a história, né? E para pensar. Eu e você pagamos 203 bilhões de reais em impostos em apenas um mês. Imagina essa grana toda aqui, essa riqueza toda, mantida nas mãos do produtor, do investidor, do consumidor brasileiro. O que esse dinheiro aqui não faria em prol do progresso do Brasil? Ah, mas isso aqui entra para o governo e é revertido para a sociedade, volta para a sociedade. Volta distorcido, porque o governo pega esse dinheiro e usa em coisas que não são demandadas, em coisas que não vão se refletir em aumento, em ganho de produtividade, investimento genuíno. Enfim, o governo desperdiça essa montanha de dinheiro que é tirada à força da população. E sim, temos um recorde novamente, sei lá quantos meses que o governo está batendo recorde de arrecadação aqui no Brasil, e é o governo Lula que está proporcionando isso para os brasileiros. Parabéns para todos nós otários que estamos financiando esse sistema, né? Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito de arrecadação de impostos no governo Lula, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.